abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz. Graça e paz a todos os meus irmãos, naquele que já é o nosso melhor dia. Já estamos aí vivendo o nosso melhor dia, hoje, para nós aqui que estamos ao vivo, domingo, o nosso melhor domingo. Seja bem-vindo, aonde você estiver, em qualquer parte do mundo. Você que está aí por essa gravação, você que está nos assistindo, meu amigo Dino Sani, que já está aí ao vivo, seja bem-vindo. Desde já, muito obrigado aí pela sua participação, pela participação dos demais. Para mim é uma honra tê-los aqui participando comigo com a palavra do nosso Pai. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Já dizia um compositor isso, e com razão, né? Não tinha revelação, mas tinha razão. O Rio de Janeiro é abençoado por Deus e bonito por natureza. Nosso assunto hoje aqui, nosso assunto que nos traz aqui nesses momentos, é o Evangelho da incircuncisão. Não temos aqui outro assunto. Se você procura um outro assunto, não nos cabe. Nós tratamos aqui do Evangelho da incircuncisão, que foi revelado por Deus unicamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito aí em 14 cartas, que estão de Romanos até Hebreus. Esse que é o nosso assunto. Um abraço também para o meu irmão Rui. Seja bem-vindo. Rui Charles, um prazer tê-lo aqui. Bom, muito obrigado pela sua participação. E, por favor, gostaria de pedir a você que está nos acompanhando que compartilhe a mensagem, nos ajude a fazer essa palavra correr e ser glorificada. Por favor, se inscreva também no nosso canal do YouTube, se for possível. Nós tínhamos um canal antigo, mas precisamos parar por algumas razões. Então, abrimos um novo canal para que a palavra corra e seja glorificada, e contamos aí com a sua participação. Se for possível, se inscreva no canal, nos acesse aí, nos procure, que nós estamos ali. Canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E deixem o seu comentário, se for possível, também na mensagem, dê um like. Muito obrigado pela sua audiência, a você que já está aí ao vivo, já temos aí bastante abençoados nos assistindo. Saiba que você é um abençoado. E o tema dessa manhã, que nós vamos aqui estar tratando, conversando aqui, de acordo com o que está escrito, de acordo com o Evangelho da incircuncisão, de acordo com o que Paulo deixou escrito, tá bom? Se trata a inutilidade da lei de Moisés. Da lei de Moisés, tá bom? Então vamos ler aqui. Gostaria de ler aqui com os abençoados. Por favor, abençoados, acompanhe, anote aí, confira na Bíblia, porque o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele falando para Tito, ele disse: olha, Tito, preste atenção, porque existem muitos faladores vãos, muitas pessoas que falam o que quer, das suas próprias ideias, das suas mentes corrompidas. E em outra carta aos Gálatas, ele diz: se for diferente do que está escrito, é anátema, é maldição. Então confira e confira. E se eu falar diferente do que está escrito, por favor, abençoado, não me dê ouvido, não me dê ouvido. Mas se estiver de acordo, por favor, participe aí, confira, compartilhe a mensagem para que outros também possam estar ouvindo. Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui 2 versos, começando aqui no verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó: Por quê? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, do que estava por vir, e não a imagem exata das coisas. A lei de Moisés, ela não tinha exatidão de nada, ela era uma sombra, não é isso? Nunca, veja bem o que está escrito, ó, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, era todo ano, não era todo mês, era todo ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, diz o verso 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se os sacrifícios da lei tivessem aperfeiçoado aquelas pessoas que ofereciam os sacrifícios, fez uma vez, teriam parado. É o que diz aqui o escritor. Por quê? Porque purificado uma vez os ministrantes, aqueles que levavam o sacrifício, nunca mais
Olha o termo que ele colocou. Nunca mais teriam consciência de pecado. Nunca mais. Então, abençoado, veja bem. A Bíblia, esse livro que muito conhecido, muito vendido, muito lido, muito falado no mundo todo, a Bíblia fala de dois pactos. A Bíblia ela fala de dois pactos, a lei e a graça. Fala do evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, verso 7 e verso 8, diz exatamente isso, que a Pedro foi dado o evangelho, o pacto da lei, que era a circuncisão. E a Paulo foi dado o pacto da graça, que é a incircuncisão, que é o pacto por fé. Parece bem simples, não parece isso? E é simples. Mas acontece, abençoados, que a religião não conhece, ela não tem noção. Porque eu passei lá na religião uns 30 e poucos anos, 35 um pouquinho mais, e quando falava de lei de Moisés, eu só conhecia os 10 mandamentos da tábua lá de Moisés, né? E era para mim fazer, eu tinha que cumprir, é o que era me ensinado. E quando falava de evangelho, era Mateus, Marcos, Lucas e João. E só que a religião não ensinou essas coisas. E veja bem, a lei e a graça foram separados na cruz. É isso que tem que se prestar bem atenção, para não cair nesse engano. A lei e a graça foram separados na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, veio então o pacto da graça, o pacto da incircuncisão, que é por fé. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos. Pela graça, não é pela lei. Pela graça sois salvos. Da cruz para frente, o próprio Deus estabeleceu o pacto da graça. E antes da cruz, era o pacto da lei que ele mesmo deu fim. O pacto da lei de Moisés, que eram 613 ordenanças, não eram 10 como eu pensava. Quando falava de lei, eu achava que eram 10, mas não eram 10, eram 613 ordenanças. Para nós que estamos depois da cruz, nunca nos serviu. Abençoado, é incrível, é uma verdade que você precisa conhecer. O pacto da lei de Moisés, para nós que estamos depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, não serviu para nada para nós. Olha, e veja bem, um dos maiores segredos, até um mistério, é sobre a lei de Moisés, que a religião nunca me ensinou, eu tenho certeza que também nunca ensinou para ninguém, é que a lei de Moisés nunca foi aplicada a nós, os gentios. Você não sabia disso. A lei de Moisés, para nós, que somos gentios, que não somos judeus, nunca nos foi aplicada, nunca nos serviu. E que foi somente aplicada unicamente ao povo judeu. Deus, quando estabeleceu a lei de Moisés, ele direcionou ao povo judeu, e que já terminou na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a lei de Moisés teve fim. E quando lá o templo lá foi destruído, aí mesmo que terminou, que não tinha nem templo mais para se oferecer os sacrifícios. Romanos capítulo 2, verso 14, olha só o que diz. Romanos capítulo 2, verso 14, diz assim, ó. Porque quanto aos gentios, gentios era aquele povo que não era judeu. Gentio que não tem lei, gentio não tem lei. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo que os gentios nunca tiveram lei de Moisés. Quando ele fala que lei, está falando da lei de Moisés. Para si mesmo são lei. Como é que funcionava isso? O que você planta, você colhe, abençoado. O que você plantou, você vai colher. E veja bem, depois da cruz, Deus não julga ninguém segundo a lei de Moisés. Não, porque se adulterar, se matar, se roubar, olha, Deus não vai te julgar por essas coisas. Não vai, porque Gálatas capítulo 6, verso 7, diz o que você planta, você colhe. Olha, veja bem, uma coisa que a religião preza muito, né? Deus, ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser aí pela eternidade. Deus não muda e nunca vai mudar. Mas agora, o que mudou foi a lei.
A lei mudou. A forma de Deus julgar, isso que mudou. Deus não muda. Deus é o mesmo. Mas a lei mudou. Quer ver só um exemplo? Adultério. Adultério. Lá na lei de Moisés, a pessoa, a mulher que adulterava, era apedrejada até a morte. Não é isso? Você lembra daquela mulher que levaram lá os pés de Jesus? Ela foi pega ali no ato, deram um flagrante nela, ela foi levada para ser adulterada, porque transgrediu a lei e era pecado, então ela tinha que ser castigada. Depois da cruz, no pacto da graça, adultério, o que é adultério? É pecado? Não, abençoado, é uma obra da carne. Gálatas capítulo 6, verso 19. Deus não te vê em pecado, de maneira nenhuma. Agora, você vai colher os benefícios aí do adultério, que você sabe muito bem quais são. Mas Deus não vai te ver em pecado, porque 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz que Deus mesmo estava ali na cruz, não imputando a lei de Moisés de ninguém, não imputando pecado a ninguém. Mas o que você planta, você colhe. Deus não vai te ver em pecado. Deus não vai te ver um adúltero, Deus não vai te ver uma adúltera, mas você vai colher as consequências de um adultério. Assim como é para a mentira, assim como é para o roubo, para qualquer coisa que você fizer segundo essa carne, segundo os desejos dessa carne. É isso que nós falamos aqui, porque muitos dos nossos irmãos falam assim, agora não tem lei, eu posso fazer o que quiser. Ó, abençoado, você pode fazer o que quiser, mas você vai colher tudo que está determinado de acordo com o que você fizer. Porque o Evangelho é bem claro. O que você planta, você colhe. Depois da cruz, é esse o juízo de Deus. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Mas o que você fizer, você vai colher. O pacto da lei, veja bem, o pacto da lei não resolveu o problema do homem segundo o pecado. Nunca resolveu. Desde quando ele foi estabelecido, desde quando ele foi colocado lá por Deus, ele nunca estabeleceu. Olha só o que diz aqui Hebreus. Vamos ler aqui esse verso aqui, Hebreus capítulo 8, o verso 7. Olha só, porque muitas pessoas procuram querer agradar a Deus, querer resolver os seus problemas de pecado, de má disciplina, de mau comportamento com a lei de Moisés. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 8, verso 7, diz assim, ó, porque se aquele primeiro, falando do pacto da lei, fora irrepreensível, fosse correto, desse certo, nunca se teria buscado lugar para o segundo, para a graça. Diz que se a lei fosse irrepreensível, não seria necessário Deus estabelecer a graça. Pensa aí, se Deus colocou a lei. A lei funcionou perfeitamente, o homem se tornou uma pessoa boa, não tem mais pecado. Para que Deus iria colocar a graça? Não seria necessário, como também não seria necessário Deus morrer na cruz. Se o pacto da lei tivesse dado certo, não seria necessário Deus morrer na cruz. A inutilidade da lei. Nós lemos aqui, no capítulo 10 de Hebreus, no verso 1, que diz que a lei, tendo a sombra dos bens futuros. Abençoado, olha que Paulo diz que a lei era uma sombra. Uma sombra não mostra a realidade das coisas. Você não pode se guiar aí por uma sombra, não mostra a perfeição. Por quê? Porque é uma sombra. Até esses dias estava vendo aqui uma novela aí na televisão de um personagem foi dar um susto em outro usando uma sombra. E quando ele viu aquela sombra através de uma cortina, ele pensou que era um gigante. Mas quando ele viu quem realmente estava, era uma criança de mais ou menos uns 10 anos de idade. Por quê? Ele se guiou pela sombra. E assim era a lei de Moisés. É uma sombra. Você não pode querer guiar a sua vida pela lei de Moisés. Tá bom? Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Nós sempre lemos esse verso aqui. Estamos aqui pertinho, vamos ler mais uma vez. Que diz assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, e aqui segue mais algumas coisas. Paulo escreve que para se avançar à perfeição, para você chegar até a perfeição, você deve deixar já as sombras. Você tem que sair das sombras, tem que sair da lei de Moisés, batismo nas águas, jejum, imposição de mãos. Você tem que sair dessas coisas, que são as práticas das obras da lei, e que foram cumpridas por Jesus de Nazaré. 613 ordenanças, 613 obrigações, não apenas 10 como eu pensava. Eu pensava que eram apenas
10 obrigações que eu ali, não, eram 613 que era impossível alguém cumprir. Impossível, porque na verdade a lei de Moisés era um labirinto. Quando você cumpria 2, 3, automaticamente você escorregava em outra. Não tinha como, não encaixava, não tinha como fazer. Isso, com certeza, claro, um propósito de Deus, para vindo Jesus de Nazaré, o próprio Deus ali no corpo de carne, e ele mesmo cumprisse toda a lei no nosso lugar, nos trazendo aí a perfeição. A religião hoje, ela vive debaixo de uma doutrina que o evangelho da incircuncisão, que o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que o evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, chama de sombra. A religião, ela prega, ensina uma doutrina de sombras, tudo na sombra. Por isso que ninguém se vê perfeito. Ninguém se vê santo, ninguém se vê salvo, estão sempre oferecendo os mesmos sacrifícios, todo mês tem Santa Ceia, todo mês tem batismo, todo mês tem dízimo, não, dízimo é todo dia, né? Tem oferta, tem imposição de mãos, por quê? Porque a doutrina é a doutrina de sombras e não aperfeiçoa ninguém. É isso que o apóstolo Paulo fala, era inútil. E mais, abençoado, é inútil você passar a vida querendo cumprir a lei. Você vai morrer 200 anos e não vai conseguir. Você não vai conseguir e não vai ver resultado. Mesmo que você se batize várias vezes, mesmo que você todo mês ali, ó, igual eu fiquei 30 e poucos anos ali, todo mês participava da Santa Ceia, dizimista fiel. No final, você vai olhar para você mesmo e não vai ver perfeição. Você não vai se ver santo, não vai se ver salvo. Você pode perguntar aos abençoados lá, o abençoado aqui, ali é fiel, 100% fiel ali, porque tem muitos abençoados que são fiéis ali à lei de Moisés, são fiéis mesmo ali na doutrina da igreja. E pergunte para ele, você tem certeza que se você morrer hoje você é salvo? Ele vai balançar. Por quê? Porque a convicção dele está em cima de uma doutrina de sombra. Não tem como ver. O seu sacrifício, segundo a lei de Moisés, é inútil. É inútil, abençoado. Não adianta você tomar ceia todo mês, não adianta você se batizar ali, ó, marido ali certinho, né, pagar sua conta de luz bonitinho, que não vai, para Deus, quanto a Deus, você não vai chegar à perfeição. Por quê? Porque é uma doutrina de sombra, diz aqui o apóstolo Paulo. É inútil, ninguém conseguiu. Somente Jesus que na cruz conseguiu cumprir tudo. Veja aqui, o verso 2, capítulo 10 de Hebreus, no verso 2, diz que, nós lemos aqui, que de outra maneira, olha o que diz aqui o Evangelho, de outra maneira, diferente de como era feito, teriam deixado de se oferecer lá os sacrifícios. Por quê? Purificados uma vez, os ministrantes, aquele que vai lá todo mês tomar Santa Ceia, aquele que vai lá se batizou nas águas bonitinho, aquele que é o primeiro a chegar no culto, aquele que não falta reunião, aquele que faz tudo bonitinho de acordo com a doutrina da igreja, uma vez os ministrantes, aqueles que fazem o sacrifício, nunca mais teriam consciência de pecado. Não é verdade? É o que diz o apóstolo Paulo. Se a lei de Moisés, se essa doutrina que é pregada nas igrejas chamadas evangélicas, em todas as outras igrejas, porque tudo vem lá de Moisés, resolvesse o problema de alguém, todos não teriam mais consciência de pecado. E é o que mais se vê, um bom pastor aí, um bom palestrante numa dessas igrejas, é apontar pecado. Olha, você está em pecado. E ele passa a vida ali né, fazendo jejum, e batiza, nós estamos em pecado. Não é desse jeito? Todo mês tem Santa Ceia, todo mês tem batismo nas águas, todo mês tem jejum, todo mês tem dízimo, todo mês tem imposição de mãos, todo mês, e não acontece nada. Todo mês com essas práticas, e se vê em pecado. Se você perguntar qualquer um deles, qualquer um. E eu me senti assim, quando estava lá, fazia todas essas práticas que eram determinadas pela igreja, tirado daqui das sombras, e eu me vi em pecado. Se eu morrer hoje, será que eu vou? Será que eu não vou? E Jesus...
nunca se veem purificados, porque estão debaixo da sombra. Estão vivendo um evangelho, uma doutrina de sombra, abençoada. É inútil você querer agradar a Deus, querer se ver santo, se purificar diante de Deus com a lei de Moisés. E esse é o nosso trabalho, é isso que o apóstolo Paulo falava. Essas coisas, essas práticas, são sombra do que viria. O que foi que veio? A graça de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que, olha só, vamos ler aqui, Hebreus 10, 14. Por quê? Olha só, porque com uma só oferta, uma única oferta, e foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, o sacrifício na cruz, Deus mesmo nos fez perfeitos para sempre. Para sempre. Isso que é realidade. Isso que é evangelho. Isso que nós temos. A nossa posição em Cristo Jesus. A nossa posição é essa. Nós somos perfeitos por causa do sacrifício de Cristo ali na cruz. Não é por causa da lei de Moisés, não é porque eu fiz muito jejum. Eu já aqui falei umas 10 vezes e vou repetir. Se, por exemplo, se o batismo nas águas, por exemplo, salvasse alguém, fizesse alguém santa, nesse momento eu estaria diante de uma mulher santa, né? Que a minha mãe se batizou 4 vezes, está aqui na minha frente aqui, e isso aí não resolveu o problema dela. Agora, ela é santa por quê? Porque com uma só oferta, Deus nos fez perfeitos para sempre, para sempre. As obras da lei nunca, abençoada, nunca justificou ninguém. Não adianta você se meter nessas doutrinas procurando justificativa. Eu vou me justificar perante Deus porque eu tenho que estar bonzinho, eu tenho que estar perfeito. Com a lei de Moisés, não dá, não tem como. O apóstolo Paulo deixou aqui bem claro. Vamos ler aqui mais um verso aqui, Gálatas, capítulo 3, por favor, veja a sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 3, o verso 10, diz assim, ó, todos, hein? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, jejum, batismo nas águas, santa ceia, dízimos, essas coisas que você conhece aí, todos estão debaixo de maldição. Maldição. Uma coisa muito séria, uma coisa feia, né? Mas é séria. A lei de Moisés foi um pacto de maldição e morte. É isso, abençoado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, ele deixa bem claro que a lei de Moisés foi um pacto de maldição e trazia morte. Porque está escrito, continue lendo aí, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E era impossível alguém fazer todos os 613 mandamentos. Como nós já falamos aqui, um jogava contra o outro. Porque você cumpria 2, 3, automaticamente tu já tinha errado lá no próximo. E é bem claro, teria que cumprir todas para fugir da maldição. E cumprir todas era impossível. 613 ordenanças que ninguém poderia fazê-las de maneira nenhuma. Por isso, nunca justificou a ninguém. Porque para se ver justo, teria que fazer todas as 613. Se você conseguisse, lá antes da cruz, conseguisse cumprir as 613, aí Deus teria que apontar para você e falar que você estava justificado. Mas isso era impossível, porque o pacto era de fazer, e ninguém conseguia fazer. E no verso 11, diz assim, é evidente que pela lei, é claro, abençoado, é claro, que pela lei, ninguém, você sabe o que é ninguém? Ninguém é ninguém, né? Não cabe aí colocar ninguém, por mais que você goste da sua mamãezinha, por mais que você goste do seu papai, dos seus irmãos, mas aqui está escrito, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não tem como, abençoado. É um pacto de sombra. Não tem como alguém chegar ali Deus vai ter nada, abençoado, porque é um pacto de sombra. Porque está escrito que o justo, aquele que foi justificado, aquele que participou lá de Hebreus 10, 14, os filhos de Deus, o justo viverá da fé.
E como é que é viver da fé? É crer em Cristo, crer na obra que ele fez, na obra consumada, que tudo foi preparado por ele. Nós, veja bem, nós, eu, você, a minha mamãezinha, a sua mamãezinha, os nossos irmãos que estão aqui, você, um abençoado que está me acompanhando aí, nós que estamos depois da cruz, nós que nascemos nesse mundo aqui, nesse reino, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é inútil. Não se pode, abençoado, não se pode querer se justificar com a lei de Moisés. Não tem como. Nós que estamos aqui depois da cruz, no pacto da fé, da graça, da incircuncisão, já fomos justificados por Deus. O pacto da lei de Moisés para nós é inútil. Vamos repetir isso aqui, ó. O pacto da lei de Moisés para nós é inútil. Não pode justificar ninguém. Não vai. Não adianta. Não tem jeito. Você sabe o que é uma coisa impossível? Impossível é uma coisa que é impossível. Não é possível. Não tem como se fazer. Gálatas capítulo 2. Vamos ler aqui mais um verso que o apóstolo Paulo fala. Esses versículos abençoados estão todos na Bíblia de todo mundo, todo pentecostal, todo assembleiano, todo congregacional, batista, todos eles têm esses versos aqui na Bíblia. Mas me parece que não leem, não é isso? Gálatas capítulo 2, verso 16, diz assim o apóstolo Paulo: sabendo que eu recebo que você saiba disso aqui. Eu recebo que isso aqui para você, ó, não seja assim uma novidade, alguma coisa desconhecida, que para você não seja um mistério. O nosso trabalho aqui é você entender que a lei de Moisés é inútil, que a lei de Moisés acabou, que a lei de Moisés não foi dada para nós, os gentios. Esse é o nosso trabalho aqui, como era o trabalho do apóstolo Paulo, que até o levou à morte, não é isso? Sabendo que o homem não é, leia aí, abençoado, não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pela lei, justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Nós cremos nesse sacrifício. Nós cremos que ele morreu, nós cremos que ele ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, que o sacrifício dele ali na cruz foi suficiente, foi o necessário para que nos salvasse, para que nos desse a perfeição. Hoje nós vivemos uma vida de perfeitos. Nós estamos perfeitos no espírito, nós estamos tratando aqui com carne, porque não se trata aqui de carne, a justificativa aqui, a justificação não é para a carne. É para o Espírito, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, olha o que diz aqui, ó, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Os abençoados querem, porque querem justificar a carne aqui nessa vida, perante Deus, com as obras da lei. E tem até uma religião aí, né, os sacerdotes. Uma vez eu vi um filme, tinha um lá que botava uns pregos assim numa correntinha assim, batia até cortar as costas, porque estava querendo se justificar diante de Deus pelas obras da lei. É impossível, é impossível. O homem não é justificado pela lei de Moisés perante Deus. Não é, abençoados. Fomos justificados pela fé de Cristo. Fomos justificados crendo em Cristo. É isso que nos justificou. Cremos porque é inútil alguém procurar justiça, perante Deus com as obras da lei. Não porque aquele famoso aceitar Jesus como Salvador, isso é uma das coisas mais absurdas que existem na religião. O homem aceitar Jesus, levantar a mão, aceitar Jesus para ser salvo, para se justificar perante Deus. É uma das coisas mais imbecis, que me perdoem os meus irmãos, uma das coisas mais imbecis. Quer dizer, eu que tenho que aceitar a Deus, não cabe. Olha, Romanos capítulo 4, olha só um exemplo aqui bem tremendo aqui, 4, versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Veja bem, leia aí com bastante calma. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão. Você sabe quem foi Abraão, não é isso?
Abraão é aquele que é chamado por todos, pela religião também, é o pai da fé. O pai da, não é o pai das obras. Abraão é considerado o pai da fé. Então diz assim, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui é uma pergunta. Por quê? Se Abraão, olha só o que diz o apóstolo Paulo, se Abraão foi justificado pelas obras, se o que ele recebeu pelas obras, tem que se gloriar. Claro que tem. Abraão era uma pessoa digna, não é isso? Mas não diante de Deus. Tudo que Abraão era, aquela beleza de pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa querida, uma pessoa temente a Deus e tudo mais, mas não diante de Deus, não trazia glória nenhuma. Porque diz aqui o verso 3, pois diz a Escritura, olha o que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, não fez Abraão a Deus, creu Abraão a Deus, e isto, o fato dele crer, foi imputado como justiça. Não foi o fato dele ter feito as coisas certinhas, não foi o fato dele ser uma ótima pessoa, não. O que levou Abraão a Deus, justificado perante Deus, foi que ele creu a Deus. Abraão foi justificado por crer, não por obras. Abraão não foi justificado pelas obras, não por um bom comportamento ou por um outro motivo qualquer, que Abraão era muito rico, Abraão dava um dízimo muito forte, né? Abraão não faltava um culto, toda semana ele estava lá, não foi nada disso. Abraão foi justificado perante Deus porque ele creu a Deus. Ele creu, por isso que ele foi justificado. Após, não foi por outro motivo, apenas crer em Deus. Tá bom, abençoados? Nós cremos na obra consumada por Cristo na cruz. Nós cremos que o que ele fez ali na cruz foi o suficiente. Nós cremos que ele nos abençoou com todas as bênçãos. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida, que não temos mais pecado porque ele aniquilou o pecado. Nós cremos que somos batizados no sangue dele lá na cruz, e pelo fato dele ter ressuscitado, nós também ressuscitamos junto com ele, que nós somos filhos para sempre, que fomos escolhidos por ele. Nós cremos na obra consumada, não é que vai consumar, ele já consumou todas as coisas. Ele mesmo disse ali, aos 45 minutos ali do segundo tempo, né, no finalzinho ali, ele entregou o Espírito e falou, Pai, está consumado, está terminado, está tudo pronto, não deixa nada para ninguém fazer não, porque tudo que eu fiz aqui já está pronto e já foi consumado ali na cruz. A religião ela não crê em Deus, não crê em Deus. Talvez você até discorde, diga que, pense que eu estou falando aqui alguma besteira, mas a religião ela não crê em Deus. Ela até fala que crê, né? Porque eu também falava, né? Não, eu creio em Deus sim. Claro que eu creio em Deus. Mas não crê naquilo que Cristo fez. Não crê, eu creio, mas e se você crê em Deus, se você crê em Cristo, para que você vai se batizar nas águas? Para que você vai negócio de pãozinho, vinho? Por que você vai fazer isso? Porque se o Evangelho diz, se Deus diz que ele já nos batizou, que o Espírito dele já habita aqui no nosso Espírito, que ele já nos fez livres para sempre, por que você vai fazer isso? A religião diz, não, nós aqui cremos em Deus, mas não crê na obra que ele consumou na cruz. Ainda espera, dizendo que não tem Deus que ainda vai fazer alguma coisa, Deus vai mudar a sua vida. Ele já mudou, abençoado. E Deus vai salvar meu pai, Deus vai salvar minha mãe. Não vai, abençoado, ele já salvou. Ele já fez, todas as coisas já foram consumadas. E nós cremos, piamente, nós cremos 100% nisso. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, olha o que diz, olha só, 1,16. Porque não me envergonho da lei de Moisés. É isso que está escrito aí? Foi isso que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma no capítulo 1? Não, de maneira nenhuma. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Para ficar bem claro, porque ele está falando aqui da incircuncisão, do Evangelho que foi revelado a ele, para que ninguém pense que era o Evangelho que foi revelado, que foi dado, confiado a Pedro, da circuncisão. Então ele deixa bem claro, porque não me envergonho
do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? No Evangelho de Cristo. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que, não de todos, daquele que crê. Mas como salva? Aqui, ó, na mente abençoada. Te salva da lei de Moisés. A única maneira de você se salvar da lei de Moisés é você crer no Evangelho de Cristo. Primeiro aqui, primeiro do judeu e também do grego. E no verso 17, olha o que ele diz no verso 17. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. Não é na lei de Moisés. Se você for procurar a justiça de Deus na lei de Moisés, nas sombras, você nunca vai se ver justificado. Não vai, abençoado, porque é o Evangelho de sombras. Está escrito, de fé em fé. Não é de obra em obra, não é um dia você se batizando, aí depois você vai tomar ceia, e depois você faz um jejum, e depois... Não é de obra em obra, é de fé em fé, com entendimento, com conhecimento. Como está escrito, isso aqui não foi invenção do apóstolo Paulo, como está escrito, o justo viverá da fé, desse dom maravilhoso que foi imputado por Deus nos nossos espíritos. Viver por fé, abençoado, é crer no evangelho da incircuncisão. É isso que é viver por fé. Não é como ensina aí a religião, né? Você pega aí as suas contas e passa um óleo lá e faz a imposição de mãos e você crê. Não, abençoado, isso não é viver por fé, não é viver por obras, não é se batizando, não é fazendo jejum. Isso não é viver por fé. Não é bebendo água assim, ó, depois da oração, né, como os abençoados fazem, ora, agora bebe a sua água com fé. Isso não é viver por fé, pessoal, isso é viver por obra. O Evangelho é bem claro. Cremos na obra consumada por Cristo. Viver por fé, crer no Evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que está de Romanos até Hebreus. O contrário disso, abençoado, qualquer coisa contrária disso, é obras. Qualquer coisa contrária ao Evangelho de Paulo é um Evangelho por obras, são sombras, não vai resolver o seu problema, não vai te salvar de nada. Você nunca vai se ver uma pessoa salva, não vai se ver uma pessoa justa, não vai se ver uma pessoa perfeita diante de Deus. Por quê? Porque você está se metendo em outro evangelho e não no evangelho da incircuncisão, no evangelho de Cristo. Receba, abençoado, receba que você viva por fé. A nossa oração nessa manhã é que você viva por fé, crendo no evangelho da incircuncisão e deixe a inutilidade da lei de Moisés. Pare com esse negócio de Santa Ceia, pare com esse negócio de batismo nas águas, pare com essa estupidez de jejum, pare com essa doideira de passar óleo na cabeça, beber água depois da oração. Você pare com essas coisas, porque tudo está pronto, o próprio Deus, creia no evangelho de Cristo, tudo está consumado. Fora do evangelho é sombra, não vai resolver o seu problema. Mesmo que você faça jejum todo dia, faça 41 dias de jejum, um dia a mais do que Jesus de Nazaré, não vai resolver o seu problema. Mesmo que você se batize todos os dias nas águas, vai se batizar lá no Rio Jordão, no mesmo lugar onde Jesus se batizou, não vai resolver o seu problema de justiça perante Deus. Porque você está procurando justiça numa sombra, numa inutilidade. A inutilidade da lei de Moisés. Para nós hoje, era inútil. Ela teve a serventia dela lá, antes da cruz. Para nós, não tem mais validade nenhuma, porque nós estamos debaixo do Evangelho de Cristo, do pacto da fé. Cremos naquilo que Cristo fez. Eu recebo que você tenha um ótimo dia, recebo que hoje seja o seu melhor dia e que você creia. Você crê, né? Que viva por fé. Creia aí no Evangelho da graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí a mensagem, que participe aí com seus irmãos, que participe com as pessoas. E muito obrigado pela sua participação. Tenho visto aqui muitos abençoados que estão aí participando para que a palavra corra e seja glorificada. E meu desejo, a minha oração é que o que você ouviu te deu firmeza, te deu confiança nessa vida, que te dê certeza, convicção que você está justificado perante Deus, que tire de você esse medo, né? Eu tinha um medo terrível de ir para o inferno e Jesus voltar, e o que vai ser de mim?
eu recebo que essa palavra te salve desse medo, porque essa palavra é o poder de Deus para a nossa salvação, a salvação da nossa mente, do nosso conhecimento. Abençoado, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar presente, receba que seja um ótimo dia para você, e se for possível também, se inscreva lá no canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Eu também gostaria de incentivar você a ouvir os abençoados Orlando Alves, o abençoado Dino Sani, que ontem estiveram aí maravilhosamente bem falando desse evangelho. Ontem, graças a Deus, eu tive aqui a oportunidade de ouvir os dois abençoados. Procure esses abençoados aí, ó, porque são santos que falam essa verdade. Empreste o seu ouvido para eles, porque o evangelho diz que o entendimento vem pelo ouvir. O meu ouvido empresto para esses abençoados e tem me feito crescer, tem me feito entender a minha posição em Cristo Jesus. Abençoados, um ótimo dia para todos, recebo que tudo está bem na nossa vida e até a próxima reunião, próximo domingo, permitindo assim o nosso Pai, o dono da nossa vida. Abençoados com todas as bênçãos.